Olá, meu nome é Lucas Alexandre e eu vou falar um pouco sobre o tecido ósseo. Dentro desse trabalho, nós vamos encontrar conceitos como funções, características, histogênese, entre outros. Em primeiro lugar, nós temos que entender que o tecido ósseo ele tem algumas características cruciais para a gente prosseguir. Primeiramente, a mineralização da matriz ela fornece a dureza do tecido, enquanto a matriz de colágeno ela fornece certa flexibilidade. Então, graças a isso, suas estruturas elas são bem dinâmicas e elas podem crescer, se remodelar e gerar ali a sua constante atuação no organismo. Algumas das principais funções do tecido ósseo é baseado na sustentação, proteção, locomoção, armazenamento, entre outras estruturas. Nós podemos iniciar falando que o tecido ósseo ele constitui o esqueleto e o esqueleto ele protege os órgãos da caixa torácica, caixa craniana e canal radial, né? Então nós temos ali a sustentação, temos a locomoção que atua junto aos músculos, né, permitindo o movimento, alguns armazenamentos de íons, como cálcio e fósforo, a questão da hematopoiese, né, que nós conhecemos como produção de células novas a partir das medulas ósseas, e também ele regula minerais e certas substâncias no sangue. Os principais constituintes do tecido ósseo, a gente pode ver que são as células, né? Mais para frente eu vou falar um pouco sobre cada uma delas. A matriz extracelular, que nós temos parte orgânica e inorgânica. A parte orgânica, ela é baseada em colágenos, proteoglicanos e glicoproteínas, que podem conferir a resistência e também a elasticidade do tecido. A parte inorgânica é basicamente constituída pelos cristais de hidroxiapatita e também algumas outras substâncias que conferem rigidez e dureza ao tecido. Nós temos a água também, né, que apesar de estar em menor proporção, ela é importante na difusão desses nutrientes para o tecido ósseo. Agora entramos nas células do tecido ósseo, como eu falei, e nós podemos citar 4 principais. Nós temos as células osteoprogenitoras, que na verdade são as origens dos osteoblastos. Elas permanecem ali no endósteo e periósteo e são ativas no crescimento e reparo ósseo. Elas são basicamente células extras que podem se transformar nos osteoblastos. Os osteoblastos eles são células jovens muito intensas, com muita atividade no tecido ósseo, responsáveis por produzir essa matriz óssea e ali entra na constituição de colágeno e outras proteínas, além de participar da mineralização que eu falei, para fortificar esse tecido. Nós temos também células osteócitos, que eles são basicamente o que mantém a integridade dessa matriz, eles estão ali conectados, né, para fazer essa verificação da matriz. E por fim, os osteoclastos, que são grandes células da medula óssea, que na verdade são fusões, né, de várias outras células ali, que participam diretamente na reabsorção e remodelação do tecido ósseo. Aqui eles formam lacunas de Worsham. Nós temos também os tipos desse tecido. Aqui nós temos uma classificação anatômica e macroscópica, que a gente pode ali identificar osso compacto e osso esponjoso. O osso compacto ele constitui partes sem cavidades, principalmente em ossos largos, né? O osso compacto é também chamado de osso cortical. O osso esponjoso já, por sua vez, é constituído por partes com muitas cavidades que se conectam, né? E as cavidades do osso esponjoso e o canal medular da diáfise, que é aquela parte central mais longa do osso, são ocupados pela medula óssea vermelha. Além dessa classificação anatômica, nós temos uma classificação histológica também. Essa classificação ela é baseada no tecido primário e o tecido secundário. O tecido primário ele ali está participando do desenvolvimento embrionário e reparo de fraturas dos ossos.
ou seja, ele é um osso temporário e que vai ser substituído ali posteriormente pelo osso secundário que eu vou falar. Já a classificação secundária, ela constitui aí esses ossos compacto e esponjoso, que são ossos maduros. Essa classificação secundária também pode ser chamada de lamelar. Por quê? Porque tem lâmelas em paralelo e em concentricidade que estão em volta de canais ou vasos. Sobre a histogênese do tecido ósseo, nós temos a intamembranosa e a endocondral. A intamembranosa é um processo de formação a partir das células mesenquimais, ou seja, aquelas células que se transformam em outras células, sem um modelo cartilaginoso prévio. Ou seja, elas criam ali uma rede, trabéculas, espículas, que vão fazer com que a formação desse osso aconteça sem um modelo. A intamembranosa, ela forma ossos chatos e irregulares, é a característica desses ossos. Porque normalmente esses ossos, os ossos longos, na verdade, eles são formados a partir desse modelo cartilaginoso. Enquanto os ossos pequenos não, eles são formados a partir dessa rede de trabéculas e espículas. Aí são características de células mesenquimais que podem se diferenciar nos osteoblastos, que vão ali fazer a matriz óssea desses ossos. E esses osteoblastos também podem se diferenciar em osteócitos para formar a integridade, né, desses ossos curtos e irregulares. Aqui nós temos uma imagem dessa formação com as células mesenquimais, as fibras colágenas, a formação de osteoides. Isso caracteriza aqueles ossos esponjosos, né? Essa imagem aqui a gente pode ver alguns espaços que caracteriza isso. Já a histogênese endocondral, ela é baseada para os ossos longos, que vai ter aquele molde de cartilagem, principalmente cartilagem hialina, que posteriormente vai ser substituída por um tecido ósseo secundário, aquele que eu falei anteriormente, que caracteriza os ossos maduros. Então, ela se divide em um centro primário e secundário, forma ossos longos e curtos. Essas células mesenquimatosas, elas vão se diferenciar em condrócitos para formar esses ossos. A formação dessa cartilagem que eu falei, ela vai se converter posteriormente. E as células condrogênicas, elas vão ser convertidas em osteoprogenitoras. As progenitoras, elas vão se converter em osteoblastos para fazer essa fortificação do osso longo. Aqui nós temos essa imagem que ela é baseada no crescimento ósseo, né? Isso aqui a gente vê principalmente no crescimento em estatura de crianças e adolescentes. A gente vai ter a cartilagem hialina, o molde para ossificação. A partir daí a gente vai ter a deterioração dessa matriz de cartilagem para começar a ser introduzido os osteoblastos que vão formar a matriz uma matriz secundária, né, de ossos maduros. A partir daí a gente vê aqui a cartilagem de placa epifisária, que é a caracterização do surgimento desse centro secundário de ossificação. E é envolvido, né, pela cartilagem auricular ali para se encaixar numa articulação um em outro osso. Por fim, a apresentação foi essa, as nossas referências estão aqui, pegamos um pouco do Ken Hub, da Universidade Federal de Alfenas, também usamos o livro de histologia básica, né, lá do Williams e Winkins. Obrigado pela atenção, e é isso.